Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Instituto Gatued, Editora Gatued, a MILPGED 2024. E hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente Andrei Faro. Está escrito no teu nome aí, Andrei Garo, é isso mesmo? Andrei Faro. Acabou entrando Andrei Garo aqui, né? Na prensa. Andrei Faro com F. Pesquisador, músico, ele é antropólogo, ele tem uma pesquisa muito vasta sobre os movimentos musicais aqui de Belém. E eu vou ler um pouquinho aqui da mini bio dele. Andrei Faro de Lima possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará e mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Antropologia da UFPA. É professor da Escola de Aplicação da UFPA, tendo realizado estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia pelo PDPG Amazônia Legal, CAPES. Tem experiência na área de antropologia e etnomusicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia urbana, patrimônio cultural, música, festa, cultura, identidade e sociedade na Amazônia. Andrei, para além da tua mini bio, quem é Andrei Faro? Bem, primeiramente, obrigado, Leila, pelo convite. Como já disse antes de começar a gravar, eu me senti lisonjeado, tá? Boa tarde, bom dia e boa noite a todos, todas e todos, né? E na tua pergunta, quem é o Andrei para além da mini bio? Bem, primeiramente, eu sou uma pessoa que gosta muito do meu trabalho, gosto da minha área de trabalho, né? Eu gosto muito de ser antropólogo, gosto de trabalhar com antropologia e sociologia e ciências sociais como um todo, mas, para além da antropologia, eu tenho uma paixão muito grande pelos meus temas de pesquisa, né? Pela trabalhar com festa, trabalhar com música, como foi dito aí, eu trabalho com música e eu sou músico também, né? Eu sou pai de 2 jovens, né? Sou pai também atípico, né? E lido com isso, né? Diariamente na minha rotina. E a minha vida se divide entre a docência na escola de aplicação, que é um trabalho que também adoro, né? Que hoje em dia eu não consigo diferenciar a minha vida mais cotidiana, né, com a vida do trabalho, né? Não que eu viva, confunda uma coisa com a outra, mas que viver também trabalhar viver para mim é trabalhar na escola de aplicação, né? Eu não sei se me fiz entender, né? A minha vida está indissociada da escola de aplicação, né? Do viver da escola, da instituição, dessa instituição que inclusive eu estou no momento, né? Fisicamente agora, nesse momento, com a rotina, com as expectativas, com as perspectivas dessa escola. Também são as minhas perspectivas, as minhas expectativas e meus projetos também de vida se confundem com o projeto da escola, os projetos da escola, né? Isso que eu quis dizer. E, como eu já havia dito, que eu também adoro trabalhar com uma pessoa que adora trabalhar com que trabalha, que é com antropologia e, especificamente, trabalhar com festa, algo que eu gosto muito, né? Em diferentes domínios, em diferentes escalas e abordagens. E gosto de trabalhar com música. Eu sou músico, como eu já falei, né?
E a minha vida gira em torno disso, da vida da rotina com meus filhos, da rotina, por sinal, estudam nessa escola, da rotina com a escola de aplicação e da rotina com meus trabalhos de pesquisa, que eu procuro manter, né, tanto através da escola mesmo, da aplicação, né, da Universidade Federal, né, até em outros projetos, né, outros empreendimentos, e geralmente todos ligados à música, à festa, né, e a conexão entre esses dois elementos, sobretudo. André, fala mais um pouquinho para a gente do teu trabalho na escola, como professor, com educação. Tu leva a arte para dentro dessa... Sim, inclusive é um dos meus trabalhos. Assim, eu estou já desde 2012, desde 2011, na escola de aplicação, professor de sociologia, né? Eu trabalho já há algum tempo, majoritariamente no ensino médio, porque aqui na escola nós temos sociologia também no 8º e 9º ano, né, do fundamental. Isso é muito legal também. Eu trabalho com ensino médio, sobretudo, principalmente. E, desde então, eu tenho procurado trazer as minhas pesquisas, né, o meu arcabouço, né, minha bagagem, como alguns dizem, para a escola, e que é geralmente girando em torno desses temas, né, que eu já trabalhei no mestrado, trabalhei no doutorado, trabalhei com minhas pesquisas com patrimônio histórico, patrimônio cultural, que é música, sobretudo música popular, principalmente música popular, festa, patrimônio histórico, patrimônio cultural, ligando esses dois elementos, festa e música, para minhas atividades, né? Aqui mesmo na escola, eu já trabalhei com algumas emendas parlamentares, todas ligadas à música popular na Amazônia, né? Ao desenvolvimento aqui, projeto de extensão que envolveu a realização de oficinas ligadas à música. Trabalhei com rap, trabalhei com artistas aqui da música, acho que podemos chamar de música paraense popular, né? Também com esses projetos ligados a emendas parlamentares, mas também, para além disso, trabalhei com projetos de PIBIC, de PIBEX, todos ligados à música, né? No PIBIC, por exemplo, aqui eu trabalhei com um projeto que se estendeu da minha tese de doutorado, que é com grupos, os chamados grupos de jazz. Para quem nunca escutou falar, são grupos populares, né, que existiram em todo o Brasil, mas também foi muito forte no Pará, e principalmente em Belém e municípios adjacentes, né, até o Marajó também, porção nordeste do Pará, esses conjuntos de jazz eram muito fortes, e eles surgiram a partir de uma certa surgimento, né, de uma musicalidade urbana, né, que já não se via no século XIX, mas você já vai observar, e vai ser trazido exatamente com os adventos da ideia de modernidade, sobretudo, principalmente trazidos pela ideia de jazz, né, como um símbolo da modernidade, né, como um símbolo da experiência urbana, de viver de um certo individualismo na experiência estética, na experiência da festa, na experiência da música. E o conjunto de jazz, como uma corruptela, né, de jazz, são conjuntos que não necessariamente tocam jazz, ou nem tocavam jazz, né, mas tocavam músicas já numa dinâmica, uma nova dinâmica de experiência urbana, né, da festa do final de semana, da festa de sedes festivas, de clubes festivos no final de semana, de encontro, determinados segmentos sociais, ou seja, já era uma outra experiência, diferente, por exemplo, do que se via com determinadas manifestações, determinadas expressões culturais, como o carimbó, né, como o samba de cacete, que é uma outra dinâmica bem diferente dessa nova que vai surgir, desses novos modelos, né, como já disse, de experiência estética e de vivência, né, dessa nova música. Então, os conjuntos de jazz foi uma pesquisa que foi desenvolvida durante 4 anos,
5 anos aqui na escola, né, um projeto de PIBIC. E, paralelamente, eu trabalhei com os projetos de levar música como elemento para a sociologia mesmo, com conteúdo de sociologia, né? Eu fiz isso com um parceiro meu aqui, um grande amigo meu de história, o professor Cleudinho Moraes, que também trabalha com música. E nós já nos conhecemos, inclusive antes de eu trabalhar na escola. Então, nós começamos a desenvolver uns trabalhos de trazer a música, né, a certas segmentos, certas correntes musicais, ou projetos, fenômenos, movimentos musicais, fazendo ponte com determinados temas da sociologia, e algo que é bem aceito, tem uma grande recepção pelos alunos, né, aqui na escola. E a gente tem até a intenção de expandir esse projeto. A escola de aplicação, ela tem uma proposta de ser também uma espécie de laboratório, né, avant-garde, digamos assim, das escolas públicas, né? Então, a gente experimenta aqui uma série de projetos, né, de metodologias, de recursos, e a ideia é sempre expandir, né, para que seja utilizado, para que seja aproveitado essas experiências exitosas, né, em outras realidades, né, outros registros. Trabalhei, como eu já falei, trabalhei com rap, foi um trabalho muito, muito legal, eu trabalhei com o Pelé do Manifesto, o Everton MC, o Bruno B.O., no qual a gente lidou muito com poesia, né, a produção de poesia. E aqui na escola tem vários alunos que já produziam poesia, né, para letras, para o rap, né, participavam, inclusive, de competições, né, de freestyle, de rap, essas coisas. Então, teve uma receptividade também muito grande. A gente fez umas oficinas ligadas à produção de letras, né, de músicas, e eles participaram, se apresentaram, inclusive. Tem tudo isso registrado, é muito legal. Isso já há alguns anos atrás. E aí, posteriormente, trabalhei com a realização de um evento aqui, né, um evento acadêmico ligado à música popular, né. Isso gerou uma produção de um livro, né, de uma coletânea, com vários pesquisadores, pessoas em geral, não só pesquisadores, não só acadêmicos, né, mas gente de fora da academia também, que escreve sobre música, que pesquisa música. Desse meu trabalho com música, eu percebo que grande parte, ou até a maioria dos pesquisadores, não necessariamente estão dentro das academias, né, e esses pesquisadores, além de desenvolverem trabalhos extraordinários, maravilhosos, né, eles também possuem uma série de acervos, né, vários materiais de levantamentos, assim, extensos, né, e não necessariamente esses pesquisadores eles estão na academia. Mas nós temos também bons acadêmicos, também grandes acadêmicos, realizando boas pesquisas já há bastante tempo, aqui na UFPA, por exemplo. Mas, mais recentemente, ainda respondendo essa pergunta, eu estou trabalhando com uma etnobiografia do Ronaldo Silva. Recentemente, tem se desenvolvido por vários pesquisadores, vários amigos, inclusive do músico, do artista, compositor Ronaldo Silva. Para quem não conhece, do Raio do Pavulagem, um dos cantores e compositores do Raio do Pavulagem, e para mim, um dos maiores compositores e artistas brasileiros vivos, né? Então, a gente sempre percebeu essa falta de pesquisas, de trabalhos mais amplos, de maior fôlego, sobre a história de vida do Ronaldo Silva, né? Então, a ideia é que tenham várias frentes, né, de pesquisas sobre o Ronaldo. Saiu um documentário agora, né, eu tenho amigos que estão fazendo pesquisa e parcerias com ele musicais, sobre a música dele. E eu, aqui na escola, com a ajuda de alguns bolsistas, né, tenho desenvolvido que nós chamamos, na antropologia mais recentemente, de etnobiografia, né, que, grosso modo, seria
uma construção criativa, né, uma confecção. E aí eu friso, criativa, né, porque ela tem muito da participação, tem essencialmente a participação do próprio pesquisador, né, dos pesquisadores que participam desse trabalho, de uma série de realidades, diferentes realidades etnográficas que participaram da trajetória de vida do artista. Para isso é fundamental, claro, a gente trabalhar a partir do artista e de vários várias outras pessoas, né, consideradas referenciais pelo próprio artista na trajetória de vida dele, no caso do Ronaldo Silva. Né, e esse trabalho tem sido desenvolvido desde o pós-pandemia, né, desde 2021, 2022, que eu tenho trabalhado com essa pesquisa, que é uma etnobiografia da trajetória do Ronaldo Silva. Né? Eu não estou lembrado agora o título, que é extenso também, mas é um olhar mundial sobre a obra do Ronaldo Silva. E a gente, a partir dessa etnobiografia, eu pretendo fazer algumas discussões também, né, sobre até a própria ideia de colonialidade, né, que é um tema que é muito forte também nos meus trabalhos, né, já desde o mestrado, doutorado, que eu trabalho com esse tema, trabalhando identidade também, trabalhando território, trabalhando paisagem sonora, que é importante também, um tema muito central nas minhas pesquisas, através ou a partir desse trabalho com o Ronaldo Silva, com essa etnobiografia. Aí eu envolvo, claro, até alunos da escola, assim como alunos da graduação. A gente sempre tenta, aqui eu e alguns outros professores, através do PIBIC, ensino médio, principalmente, inserir alguns alunos, né, como pesquisadores. O que, para eles, sem interesse absurdo. Às vezes tem fila de alunos te procurando, né, querendo participar da pesquisa, dos trabalhos, até com voluntários. E é isso. E é isso. E tu acha só isso? Trabalho maravilhoso. Assim que essa pesquisa tiver pronta, aí a gente... Aliás, antes, vamos gravar um vídeo falando sobre essa pesquisa exclusivamente. Eu sei que tu já tem muita coisa. Pelo pouquinho que tu falou aí, eu já quero. Andrei, agora vamos falar um pouco, quero que tu conte pra gente um pouco da tua trajetória como músico. Como tu chegou na música, como é o teu envolvimento com ela, que tu toca, para além da pesquisa, quem é o Andrei músico? Né? Como o Andrei chegou, como tu chegou aí nessa arte tão bonita, tão envolvente que é a música, né? Que instrumentos te encantam, quais tu toca, o que tu faz dentro dessa cena, participa de grupos. Conta pra gente aí tudinho sobre tua vida na música. Leila, pois é, a música para mim é fundamental em toda a minha vida. Eu atribuo assim, a minha aproximação inicial com a música à minha avó, que era professora, chegou a ser professora de canto no antigo Conservatório de Belas Artes, né? Aí depois o Guild, e ela não se dedicou mais profundamente à música, embora ela tivesse uma formação musical, era pedagoga também, e por conta da influência dela, eu e meus irmãos, desde cedo a gente já começou a estudar, né, música. Meu pai também tinha muito interesse, então a gente sempre viveu muito com música em casa, né, a gente tinha uma coleção de discos assim gigantesca, meu pai. E a minha avó, aquela influência, né, e uma ótima influência nesse sentido, de nos colocar para estudar música desde cedo. Eu comecei a estudar música com 7, 8 anos, e aí, primeiro numa escola particular, depois fui para o conservatório, estudando no conservatório até meus 16 anos, aí eu já saí, eu já queria estar participando de bandas, aí comecei a tocar com bandas de rock nos anos 90, né, várias bandas de rock. Aí depois comecei a tocar mais profissionalmente, né, tocando em bandas
em apresentações noturnas, né, até tocando como banda base para grupos de brega na época, dos anos 90. Eu e um outro amigo meu, grande amigo meu, naquela época, inclusive, era muito próximo ainda, o guitarrista José Mário. Então a gente fazia essa parceria, né, essa dupla. A gente tocava com vários artistas de brega, gravava, inclusive. Ainda tocava no rock e tocava na noite, assim, né? Tocava em festas de formatura, festa de casamento, e essas festas de verão, de trio elétrico, essas coisas todas a gente tocava nos anos 90, até os anos 2000. Só que eu tinha interesse, ao mesmo tempo, eu tinha muito interesse em fazer algum curso na área de ciências humanas, né? Eu lembro que eu tinha dúvida em fazer, olha só, na época, ciência política ou jornalismo, né? Aí, para fazer ciência política, eu queria fazer ciências sociais. Aí, como eu tinha esse mesmo interesse, eu fui fazer ciências sociais. Para fazer ciência política. Era assim, a gente pode ver muitas relações, né? Nesses dois temas, nesses dois domínios aí. Mas na minha cabeça ali. Oi? A antropologia te roubou. Assim, fui indo para a antropologia, quando eu percebi, eu já estava na antropologia, mas nem isso, a ideia era fazer ciência política. Tanto que eu cheguei a fazer a ênfase em ciência política. Depois eu passei para antropologia e isso foi uma confusão. Só que aí eu continuava tocando na noite, e eu lembro que até faltava muitas aulas, porque eu tinha que tocar. Aí, às vezes, eu chegava muito tarde em casa, eu não ia assistir às aulas. Aí, a minha mãe, na época, estava chateada com isso tudo, né? Mas aí eu queria tocar, só queria saber de tocar na época. Pensei, inclusive, em largar o curso de Ciências Sociais para começar um curso de música, né? E fiquei enrolando, se eu começava ou não, se eu começava. E aí fui seguindo com as Ciências Sociais. Só que ali para o final do curso, eu fiz vestibular para música na UEPA e passei no concurso. Faltava, sei lá, 2 semestres para terminar o curso de Ciências Sociais. Eu estava assim, eu nunca tinha... Eu não me resolvia, não tinha me resolvido ainda com as Ciências Sociais, porque eu não conseguia encaixar a música, que era a minha prática, com o que eu estudava na universidade. Né? Havia uma distância ali, eu não tinha feito essa ponte. Faltava 2 meses assim, para terminar, e estava me formando já dentro da ênfase em ciência política, inclusive. E eu não lembro exatamente quem. Eu não sei se foi o Bruno Borda, né, o conhecido Bruno B.O., que é meu contemporâneo desde o ensino médio. E quem chegou comigo, não sei se ele também ele que disse isso, mas falou, por que tu não junta as duas coisas? Né? Por que tu não junta a música com o teu trabalho nas ciências sociais? Aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de juntar música e ciências sociais. Né? Mas aí eu ainda não tinha assumido, né? Mas eu, por conta dessa ideia, eu não segui pela música na UEPA. Eu só fiz passar no vestibular, mas não dei prosseguimento no curso, né? Tranquei logo. E eu pensei, não, estou terminando Ciências Sociais, eu vou terminar Ciências Sociais e vou ver um jeito de conectar essas duas coisas, né? E aí é que entra o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque ele veio, assim, de uma forma extremamente oportuna, assim, na hora certa. Sabe, antes de defender meu TCC, na área de ciência política, né, meu TCC, para vocês terem uma ideia, foi sobre políticas públicas na área de macrodrenagem e saneamento ambiental, né, e envolveu o Tucunduba, aqui a região do Tucunduba, aqui na terra firme do Amá, e ainda nessa vibe ciência política, né? Sociologia, ciência política. O orientador foi o saudoso, maravilhoso professor Samuel Sá, né? Mas
eu lembro que no dia eu tinha saído um edital do IFAM. Na época eu era casado, eu namorava ainda, estava ajuntado, né? Uma professora de sociologia também, que eu acho que você deve conhecer, a professora Ruth Almeida, e ela estava terminando o mestrado e ela foi antes para Manaus, né? E ela deu a ideia, olha, está saindo um edital aqui em Manaus para trabalhar com patrimônio histórico e é uma vaga para ciências sociais. E eu entrei na seleção. No dia da minha defesa de TCC, aí eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovado pelo edital para ser bolsista na época era uma especialização profissional, que depois virou mestrado profissional, né? No IFAM, para trabalhar com patrimônio histórico, patrimônio cultural. É um projeto, um programa chamado PEP, muitos devem conhecer, né? Que é um programa na época era especialização em patrimônio, como eu falei, virou mestrado, né? Em patrimônio. Mestrado profissional. E aí eu fui para Manaus, né? Ela já estava para lá para Manaus, eu fui, e a partir desse momento que eu fui para o IFAM, aí eu já fui meio que me desligando da ciência política, e eu já fui, quando eu vi, eu já estava mergulhado e bem empolgado, inclusive, com os temas da antropologia, né? Autores que eu fui conhecendo também, conheci só após a graduação da área da antropologia, discussões que eu conheci só após a graduação na área da antropologia, e fazendo, né, o curso de especialização profissional, recebendo uma bolsa, e eu lembro que meus dois primeiros temas foi sobre, lá no IFAM, lá em Manaus, foi sobre a batucada, que é digamos assim, a música que toca no boi de Manaus, e a marujada, que era a música que toca no boi de Parintins. Aí eu fazia essa discussão, né, entre essas duas vertentes, né, da música do boi lá no Amazonas. E aí eu me encontrei, eu percebi que aquela ideia que foi me dita antes, né, porque tu não junta as ciências sociais com a música, eu finalmente observei ali na minha frente o que eu estava fazendo ali, já estava desenvolvendo, né? Uma discussão que eu assim, para mim, eu tenho um carinho absurdo, assim, por essa pesquisa, né? Pesquisa que eu estava muito envolvida. Paralelamente, eu comecei a trabalhar com grupos indígenas do Alto Rio Negro, que desciam para Manaus, né? Mas aí, quando eu já via dando uma atenção maior para a musicalidade que eles estavam trazendo de lá do Alto Rio Negro, né? E do IFAM, de lá de Manaus, eu consegui a transferência para o IFAM daqui, para Belém, já como mestrado profissional. E aí, aqui em Belém, eu trabalhei com patrimônio histórico mesmo. Trabalhei com o Centro Histórico de Belém, né? Trabalhei com o que nós chamamos de re-ratificação do Centro Histórico, que é um reconhecimento, no caso, um reconhecimento em nível nacional do CHB, o Centro Histórico de Belém, né? E aí a ideia é que tivesse diferentes perspectivas antropológicas, sociológicas, historiográficas, arquitetônicas, claro, né? E aí eu entrei com antropologia. E no IFAM daqui, logo também uma pessoa que eu agradeço muito nesse momento, que é a Doroteia de Lima, né? Que é uma grande amiga minha. Até hoje a gente está um pouco sem se falar tanto, mas é uma pessoa que tem um carinho absurdo por ela, que na época era superintendente do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui em Belém. E aí ela chegou comigo, foi uma das pesquisas que para mim é uma das mais importantes da minha vida, né? E eu já estava trabalhando já estava terminando o mestrado profissional, trabalhando com o CHB, o Centro Histórico, como eu falei. E aí ela chegou comigo e disse, olha, Andrei, tu queres trabalhar com o carimbó, com o registro do carimbó como patrimônio histórico, patrimônio imaterial nacional? Vai trabalhar tu e um outro pesquisador, né, e uma outra pesquisadora, né, na época até coordenou esse projeto,
o Edgar Chagas, né, é meu grande amigo até hoje, meu compadre, e a Marta Georgia, uma pesquisadora antropóloga, uma grande antropóloga, que trabalhou com a gente no início do projeto, da pesquisa. Paralelamente a isto, eu passei no mestrado acadêmico em antropologia, ciências sociais e antropologia, na UFPA, para trabalhar com um tema que eu já guardava desde a graduação, que era trabalhar com aparelhagens, peças de aparelhagem. Tecnobrega, tecnomelody, barra, peças de aparelhagem, que foi também um dos temas muito centrais na minha vida. Até hoje eu escrevo sobre isso. Até hoje eu falo sobre isso. Sobre festa de aparelhagem. Mas eu trabalhei nos anos 2000, e foi uma época que teve assim, uma projeção absurda das aparelhagens na mídia nacional, até internacional. Os jornalistas escreviam sobre as aparelhagens, né? Jornalistas elogiavam, estavam espantados, tem aquele exotismo todo, né, da Amazônia, aquela coisa toda, que até hoje a gente observa, né? Nossa, uma festa tecnológica, né, high-tech no meio da floresta amazônica, aquela coisa toda. Né? Na verdade, como eu falo na minha dissertação de mestrado, as mesmas categorias, né, que sempre regeram a visão folclorista, né, sobre a cultura da ideia do Brasil profundo, né, o que se faz nessa região, nessa porção norte-nordeste, né, essa ideia cheia de exotismo, cheia de fixidez, assim, ela, de uma outra forma, ela foi meio que, não vou dizer ressignificada, mas ela foi reformulada para essa nova realidade das peças de aparelhagem, tecnobrega, tecnomelo. Então, nos anos 2000, foi um tema de mestrado, né? Paralelamente à pesquisa com carimbó, ou paralelamente também à pesquisa com o Centro Histórico de Belém. Né? Então, eram várias pesquisas ao mesmo tempo, assim. Porque nessa mesma época eu também participava da supervisão na pesquisa que estava ocorrendo com o Ver o Peso, no IFAM, né? Um trabalho com as herveiras do Ver o Peso, que faziam parte da minha rotina como pesquisador do IFAM. E aí, no meio de tudo isso, eu dei início à minha pesquisa com carimbó. Foram 7 anos de pesquisa com carimbó. Até hoje, eu e esse meu parceiro, Edgar, a gente escreve bastante sobre carimbó, né? Então, a gente viajou para vários municípios, eu acho assim. Se não me engano, ele tem de cabeça isso. A gente viajou para quase 70 municípios. Eram viagens em todos os finais de semana. Então, assim, foi um momento que eu pude viver a antropologia mesmo, um campo, né? Viver o campo mesmo, mais, inclusive, do que eu já tinha vivido no Amazonas, em Manaus, e minhas pesquisas com o Centro Histórico, né? Então, a gente vivia praticamente imerso ali na porção, sobretudo a porção nordeste aqui do estado. A gente viajou todos esses municípios e várias vezes, né? Então, a gente se metia, né? Conseguia um recurso e ia lá atrás de alguns mestres, sabe? De algumas pessoas que conheceram os mestres, sabe? E de alguns grupos, de algumas associações, de algumas comunidades. No Marajó também, a gente viajou várias vezes. Gente. E aí, eu. Eu agradeço. Eu espero que qualquer profissional na área da antropologia. Andrei, o teu áudio ficou ruim agora. Ficou longe. Só dar uma pausa, tá? Dá para escutar? Dá, agora Tá tá muito bom. bom? Tá. Tá bom. Então, assim, eu não sei se estou me estendendo muito, né? Não, Mas quero mais dessa pesquisa com carimbó, pode falar.
E aí a gente viajou por todos esses lugares, a gente retornou, a gente fez registros fotográficos assim, absurdos. Esse material todo tem no IFAM, né, e à disposição, né, para pesquisa pública. Nós produzimos vários textos, textos e mais textos, até que a gente produziu em 2014, 2013, 2014, um dossiê, que depois virou livro, né? Um dossiê sobre o carimbó que ia servir de base para o registro do carimbó como patrimônio imaterial, né? Então, essa pesquisa com o carimbó foi, assim, para mim, foi um dos principais trabalhos da minha vida. Paralelamente também, como eu já falei, eu me envolvi com várias outras rotinas de pesquisa no próprio IFAM. A gente trabalhou, eu lembro que a gente trabalhou também com ofícios tradicionais no centro histórico. Eu já falei, né? Trabalhamos com ofícios tradicionais, assim, a gente fez um levantamento, né, dos alfaiates, de que trabalha com relógio, com conserto de chave, conserto de panela, de amoladores, né? Qualquer tipo de ofício tradicional que fosse produzido na área do centro histórico, a gente fez o levantamento, a gente fez um mapeamento também. Ele é geógrafo, meu amigo Edgar Chagas, que é antropólogo também, vocês devem conhecer. Então, de 2014 para cá, a gente continua escrevendo sobre carimbó, embora a pesquisa tenha, né, findado ali naquela parte. E eu comecei a me envolver mais com as pesquisas da minha vida já de docente aqui na escola de aplicação, né? Tem uma coisa que eu não falei, que também que é fundamental na minha vida, que paralelamente à pesquisa do carimbó, no início eu fiz mestrado, né? Terminei o mestrado, e como durou muito tempo, foram 7 anos, na parte, né, posterior da pesquisa, assim, nos últimos 4, 5 anos da pesquisa, eu também trabalhei com a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, de certa forma, partiu do meu mestrado, né? Foram alguns temas que eu comecei a observar no mestrado, mas tem a ver com a construção de uma ideia de proximidade ética e estética da nossa região, em especial o Pará, né? O Pará que eu estou colocando, inclusive eu refiro na minha tese, né? Não necessariamente com definições territoriais muito bem definidas. O Pará com uma ideia, né? O Pará. Do Pará com o Caribe. E, ao mesmo tempo, também o Caribe com uma ideia. O que é esse Caribe? Né? Claro que na minha tese eu vou discutir o que é esse Pará, que se fala, assim como o que é esse Caribe. Né? Por quê? Eu lembro que o professor Heraldo, queridíssimo professor Heraldo, no final da minha tese, da minha dissertação de mestrado, ele comentou comigo assim: Andrei, essa relação aí do Pará com o Caribe, isso aí dá uma boa discussão. Aí eu já tinha prestado atenção nessa possibilidade, e aí ele me chamou a atenção, pensei que não, isso aí realmente dá uma boa discussão mesmo. E fiquei matutando aquilo. Tanto que a minha orientadora, maravilhosa orientadora, a professora Angélica, né, que me acompanha desde a graduação, a professora Angélica Mota Maués, desde a graduação, que foi minha orientadora no mestrado, né, que me recebeu, inclusive, de braços abertos no mestrado, chegando de Manaus, né, e depois me recebeu também no doutorado. Ela me acompanhou em todo esse processo, né, de reflexão, do mestrado para o doutorado, né, sobre a possibilidade de discussão sobre essa relação do Pará, de Belém, da música, né, dessa região, da dança, né, com o Caribe. Agora, que Caribe é este? Aí tem toda uma discussão, né? Só que aí eu percebi que, na mesma época, associado àquele boom das aparelhagens, da tecnomédia, da tecnobrega também, não aleatoriamente, não coincidentemente, vários jornalistas, artistas e acadêmicos já estavam meio que também envolvidos com essa ideia de proximidade do Caribe com o Pará. E aí muitos pesquisadores pensaram, não, eu vou fazer um estudo
para entender a conexão antropológica ou histórica, né, do Caribe com o Pará, para justificar essa relação do Caribe com o Pará, do Caribe com o Pará. Aí eu pensei, não, eu acho que eu quero fazer diferente, vou tentar fazer essa abordagem de uma forma diferente. Então, como é que ficou meu trabalho, a ideia inicial? Eu não estava pensando em tentar entender as conexões, né, históricas, factuais, que existiram ou deixaram de existir entre o Caribe e o Pará. Eu estou falando de uma forma bem genérica, Pará e Caribe, porque é uma discussão que eu faço na minha tese, né? Mas, sim, o porquê de se estar discutindo isso. O porquê esse tema era tão importante. Se há 20 anos atrás esse tema não era importante. Por que esse tema é tão importante no Pará, para pesquisadores paraenses, ou para pesquisadores daqui da capital, ou para artistas da capital, ou para jornalistas, né? Porque esse tema era tão relevante, se tornou tão relevante, e há 20 anos, 30 anos atrás não era tão relevante, ou porque esse tema é tão relevante aqui e para outros municípios, outros estados, vizinhos, inclusive, talvez não tenha essa mesma dimensão. Então, a discussão era sobre... Já não era um trabalho tão etnográfico assim. Embora tenha uma dimensão etnográfica, uma parte do meu trabalho, esse meu trabalho da minha tese de doutorado já era mais uma discussão mesmo, né, teórica, né, e a partir também do material levantado, documental e tudo, sobre o que significava ser ligado ao Caribe. O que significava para toda essa gente, inclusive para mim, inclusive eu escrevo, tem um artigo que eu publiquei recentemente, no qual eu faço exatamente essa discussão, né? O que significa, porque era tão importante, tão relevante, pensar sobre isso, né? Considerar essa possibilidade, ou considerar essa conexão, essa fronteira construída entre Pará e Caribe. E a minha tese foi a partir dessa discussão, né, sobre o porquê. Paralelamente a isso, eu fui fazendo levantamentos, né, com artistas, com músicos, com profissionais, produtores, né, para entender como é que eles participaram desse processo, né, desde lá dos anos 40, 50, onde começa assim, a semente, né, começa a surgir a semente dessa discussão, aí vai tomar força nos anos 70. E por que nos anos 70 toma força? Aí nos anos 90 já não tem tanta força, mas vai tomar força nos anos 2000. O porquê disso? Aí eu faço uma discussão usando autores que fazem, que discutem exatamente discurso, né? Narrativa, né? O papel da identidade como um discurso político também. Aí eu vou usar o Barthes, né? O Frederic Barthes, eu vou usar o que escreveu, vixe, gente, minha cabeça é o Benedict Anderson, né? Vai falar sobre comunidades imaginárias, eu vou lembrar também do Invenção de Tradições, do Hobsbawm, eu vou lembrar de autores como o Roberto Cardoso de Oliveira, né, a Marisa Peirano, e o Luiz Dumont, né, que vai falar sobre a questão da ideologia, né, tem um outro autor, falei do Roberto Cardoso de Oliveira, né, vai falar discutir sobre identidade, sobre o Bakhtin também, né, que vai fazer essa discussão, Mikhail Bakhtin, sobre discurso. Eu vou me aproximar um pouco da performance, mais nesse campo do discurso. Aí vai ser fundamental autores como Richard Bauman, né, que vai fazer essa discussão da performance, do discurso como performance, né, e ação também, né, tem um autor que trabalha muito com patrimônio histórico, minha cabeça está terrível, mas gente, não vou lembrar agora, eu conheço, mas assim, que também usa muito Bakhtin para falar sobre narrativas, né, de identidade, né, sobre construção de identidades, e o papel político das construções identitárias e tudo mais. Vai nesse caminho a minha tese.
eu gosto muito da minha tese, tenho um carinho muito grande pelos meus trabalhos, tanto mestrado como doutorado, e eu continuo lidando exatamente com esta mesma perspectiva, né? Que é o quê? Qual as implicações de ser ou não ser ligado ao Caribe, né? Ou a ideia do Caribe. O que significa o Caribe? O que simboliza o Caribe? Que Caribe é esse no qual nós somos ligados? Inclusive, na minha tese, eu vou observar que tem vários discursos. Tem discursos que ligam o Caribe a um determinado aspecto que se associa ao Caribe, por exemplo, nos anos 70. Ser ligado ao Caribe é estar próximo daqueles movimentos políticos, né, de anticoloniais, né, movimentos revolucionários, né, movimentos que estavam se desenvolvendo ali nos anos 60, 70. Né, era se associar uma ideia de América Latina, né, de uma América Latina anti-imperialista também. Aí você já vai ver um outro discurso também dos anos 80, 90, que já vai ligar a outros aspectos, né, que também havia nos anos 70, já tem a ver, por exemplo, com a ideia de sensualidade, com a ideia de volatilidade, e sempre trazendo a ideia do baixo corporal, né, como se essas representações elas sempre vão se repetir. A Europa como fria e rígida, inclusive nas suas categorias de representação da realidade, né, e a ideia de uma América Latina, né, de uma América Latina volátil, né, sinuosa, né, isso tudo são representações que, queira ou não queira, estão ligadas ao processo colonial e pós-colonial, né, para a gente discutir. E é exatamente sobre isso que eu vou fazendo a discussão sobre o Pará/Caribe, né, e a construção dessas fronteiras. E as fronteiras, a gente sabe, né, elas tanto separam quanto elas aproximam. E é isso. Andrei, muito obrigada. Várias aulas sobre música, sobre antropologia da música, sobre a história da música, muito bom. E a gente quer mais, viu? Não, estou à disposição. Eu estou à disposição. Eu quero te fazer um convite, eu não sei se tu topa, que eu não sei se tu faz isso, para te tocar no Centude amanhã. Tu topa? Eu não toco sozinho, né? Tem uma pergunta que tu fizeste que eu não respondi. Eu sou contrabaixista, né? Eu comecei estudando piano, ainda toco piano até hoje, mas eu estou bem enferrujado, porque meu piano ele deu um defeito lá, ainda não mandei resolver. E sou contrabaixista, né? Estou um pouco longe da noite já tem um tempo, né? Me reaproximei, né? Muito por conta da minha namorada, Camila, que é produtora e é contrabaixista também, toca 5 vezes, 6 vezes por semana. E aí, no embalo, eu também fui me aproximando me reaproximando, né, da noite, né, da música na noite. Mas, assim, eu sou contrabaixista, eu posso me apresentar, o topo, né, se a gente conseguir aí, o que nós chamamos, muitos chamam na música como um esquema, né, juntar os músicos para tocar alguma coisa, para fazer uma participação, uma gig, né, tranquilo. Tá. Amanhã a gente vai estar com a Eliana Barriga e o Simval, que são da música também. Legal. E aí, vai lá, bora ver qual é, né? Se a gente monta esse esquema. Sim, a gente monta. E na sexta-feira vai ter mais música, né? Vai ter uma galera da música lá. Se puder ir também. Lá no Centur, né? Lá no Centur. Eu vou te mandar os cards todos. Pode mandar que eu estarei lá. Tá bom. Muito obrigada, tá Andrei. Foi uma honra te ter aqui. Quero dizer também para vocês, galera, que o Andrei também é associado da editora Gato Ed, tá? Que a gente não falou aqui, mas ele é associado, ele também dá esse apoio, um apoio gigante para a gente. E, Andrei, foi um prazer, uma honra, um grande aprendizado. Eu agradeço. Tá, e obrigado pelo convite, tá, Leila? Pode contar comigo. Quiser falar alguma coisa aí para se despedir da galera? Eu agradeço o convite. Espero, né,
participar também de outros momentos também, estou à disposição, tá? E precisando de mim, eu estou, como eu já disse e repito, mais uma vez, à disposição. Bacana, bom saber, bom saber. Galera, o nosso evento, esse vídeo aqui vai estar disponível na sexta-feira, dia 5, né? A gente vai divulgar para todo mundo, é um vídeo gravado. E o nosso evento, a Milpiged 2024, teve esse momento aqui e vai ter mais tarde aqui, a gente está gravando dia 4, 19 horas a gente vai ter a live sobre literatura negra, uma galera muito boa, Preto Michel, Adriana Costa, Douglas Nunes, Shirlene Coelho. Eles vão falar sobre a literatura e a periferia, essa produção que a gente, alternativa que a gente faz, né? Então, participem, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. E muito obrigada por assistirem nossos vídeos. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.